Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Destrava a Língua, o canal de língua portuguesa, o canal que você aprende aqui brincando, rindo, se divertindo. Eu sou o professor Anderson e hoje a gente vai dar sequência à nossa análise de período simples dentro da análise sintática. Olha só, a gente já está aprofundando bastante, né? Se você não viu as aulas anteriores, corre lá, assiste. Tá rapidinha, tá curtinha, tá fácil para você aprender e dar seguimento aqui na nossa aula, tá bom? E antes disso, já deixa seu like, já vai compartilhando, se inscreva e é isso daí. Thiago, solta a vinheta. Pessoal, vamos relembrar aqui. A gente já falou de bastante coisa nessa tal de análise sintática, né? A gente diferenciou período simples de período composto, a gente diferenciou os elementos que formam o período simples, falamos do sujeito em específico, destrinchamos tudo a respeito do sujeito, falamos sobre sujeito simples, composto, elíptico, indeterminado e inexistente. Porém, hoje a gente vai falar sobre predicados. Eu sei que você já ouviu falar disso daí, mas a gente vai relembrar algumas pegadinhas, vamos saber classificar os tipos de predicado e saber identificá-los, beleza? Então, olha só, gente, o que é o predicado? Vamos conceituar aqui de uma maneira simples, para que a gente não tenha dúvida nunca. Predicado é tudo aquilo que se declara a respeito do sujeito. Então percebam que a relação entre sujeito e predicado, elas são totalmente diretas. Então, às vezes, para eu conseguir identificar um sujeito, eu tenho que saber onde está o predicado. Para eu identificar o predicado, eu preciso identificar aonde está o sujeito. Então, eles estão diretamente ligados. Por isso que eu chamo os dois de termos essenciais dentro do período simples. Só existe um período simples porque eu tenho uma oração só, mas a composição de sujeito e predicado, tá bom? Então, entendendo o que é o predicado, a gente vai perceber que existem três tipos de predicado. Quais são eles? Escreva aqui para mim, Thiago. Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Beleza? Nós vamos falar sobre cada um deles hoje. O que vem a ser o tal do predicado verbal? Ah, professor, todo predicado tem verbo. A gente não está falando de período simples? Se é período simples, tem oração. Se tem uma oração, tem que ter verbo. Então, todos os predicados têm que ter verbo. Olha, acertou. Gente, até que vocês estão ficando inteligentes, hein? Aluno meu aqui no Destrava a Língua só fica aluno inteligente. Ó, o seu raciocínio está certíssimo, tá? Eu não enganei vocês não, tá? Todos os três tipos de oração ou de orações vão ter verbo, só que existe aí a tal da pegadinha, a tal da malícia, na hora de identificar e classificar esses três tipos de predicados. Para a gente começar a entender, vamos começar a ter uma noção aqui de dois tipos de verbos. É importante você entender esses dois tipos de verbos para poder classificar os tipos de predicado, tá bom? Então, olha só, existem os verbos nocionais. Escreva aí, Thiago, verbos nocionais. Eu não vou colocar aqui nada teórico não, tá? Eu vou colocar aqui de uma forma que você vai entender, da forma como eu entendo, da forma como a gente vai entender e praticar a análise dos verbos nocionais, tá? Você só precisa entender e decorar o verbo nocional. O verbo nocional é todo aquele verbo que me ajuda a produzir suor. Como assim? Gente, é todo verbo de ação que promove, de fato, a ação, que eu preciso de alguma forma movimentar, locomover. Então, por exemplo, o verbo pular, correr, andar, nadar, empurrar, sei lá, fala um verbo aí, Ramon. Malhar. Bora, compadre! Ajuda o maluco que tá doente! Vem! É verão o ano todo! Vem, compadre! Vem, negativo. Enfim, todos esses verbos, que são a maioria dos verbos, eles dão ideia de fato de ação mesmo, tá bom? Mas tem alguns verbos, pessoal, que são considerados verbos, porém eles não dão ideia de ações, ou no máximo dão ideia de ações estáticas, que são chamados os verbos de ligação.
Por exemplo, o verbo permanecer. Eu permaneço lindo. O verbo permanecer, ele é um verbo que eu não preciso movimentar, que eu não preciso promover uma ação. Eu sou lindo e pronto. Deus quis assim. Vou parar de me vangloriar aqui. Brincadeira. Outro verbo também é o verbo parecer. O verbo parecer também é um verbo de ligação, porque ele não dá ideia de fato, de ação, de locomover, de suor, tá? Gente, eu estou brincando aqui, óbvio que tem outros verbos que são nocionais, mas que não nos fazem soar, né? Por exemplo, soar não, suar. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Por exemplo, o verbo nadar, né? Eu estou nadando, não vou suar, mas eu vou locomover, vou mover, né? De alguma forma, eu vou produzir uma ação. O verbo ser, né? Esses verbos, eles são verbos também estáticos. Eu não preciso movimentar, eu não preciso do outro para que esse verbo aconteça. Então, é importante eu ter como prioridade aqui na hora de analisar os tipos de período, o que são verbos nocionais e o que são verbos de ligação. Belezinha? Então vamos lá. O predicado verbal é aquele predicado que de fato possui um verbo nocional. É um verbo de respeito. É um verbo que promova a ação. Vamos lá no exemplo então, Thiago, escreve aí. O coronavírus atacou a maior parte da população brasileira. Então, calma aí. Primeiro, preciso separar sujeito do predicado. Qual que é o meu sujeito aí? O coronavírus. O restante é meu predicado. Atacou a maior parte da população brasileira. Então, agora, para eu identificar se eu tenho um predicado de fato verbal, eu tenho que analisar o núcleo desse predicado. Qual que é a parte mais importante desse predicado? Atacou ou a população brasileira? Toda a população brasileira. De fato, o sujeito está promovendo a ação. E a ação de atacar, né, ela é um verbo nocional. É um verbo que precisa de um movimento. É um verbo de respeito, né? Então, o verbo atacar é de fato um verbo nocional. Se eu tenho um verbo nocional como núcleo desse predicado, eu vou ter um predicado verbal. Vou fazer um outro exemplo aqui mais simples. Meu vizinho construiu uma linda casa. Então, eu vou separar aí, sujeito do predicado. Sujeito, meu vizinho. Sujeito simples. Lembra lá. Vamos analisar o predicado. Construiu uma linda casa. Vamos pegar o verbo aí. O verbo é construir. O verbo construir é um verbo de respeito. Eu preciso movimentar. É um verbo de fato de ação. Se eu tenho um verbo de fato de ação aí, eu tenho um verbo nocional. Se eu tenho um verbo nocional, eu tenho um predicado verbal. Pessoal, é simples. Às vezes pode parecer difícil de tão simples que é. Eu identifiquei um verbo nocional, eu tenho de fato um predicado verbal. Bom, pessoal, e o tal do predicado nominal? Agora você acha que vai confundir, né? Vai não, vai ficar muito mais fácil, tá? Gente, o predicado verbal é aquele predicado que possui, no lugar do verbo nocional, um verbo de ligação. Um verbo simples, um verbo preguiçoso, um verbo que não precisa suar, não precisa praticar ação. Vamos ao exemplo? A casa ficou linda. A casa é meu sujeito, um sujeito simples, deixa lá. E ficou linda é o meu predicado. O verbo ficar, ele de fato não é um verbo de ação. Ele é um verbo de ligação. Professor, mas eu ainda estou achando confuso diferenciar um verbo de ligação de um verbo nocional. Então, olha só, todo verbo de ligação, ele vai vir acompanhado de alguma característica para o sujeito. Então, olha só, a casa ficou linda. Qual que é a ênfase aí? É no ficar ou na linda? A ênfase ou núcleo desse predicado é a palavra linda. O que eu estou querendo dar ênfase é na característica da casa. Ou seja, não tem nada aí que me identifique uma ação principal, que me diga uma ação de fato como verbo nocional. Então, por exemplo, a casa parece velha.
Então, olha só, o parece velho é meu predicado. Qual que é o núcleo desse predicado? Qual que é a palavrinha mais importante? É velha. E velha está caracterizando a casa, não está dando ênfase no verbo. Então, toda vez que um predicado não der ênfase no verbo, é porque esse verbo ele não é nocional, ele é um verbo de ligação. Para que seja nocional, o verbo tem que ser destacado, tá bom? E quando o verbo ele não produz ação, ele é um verbo fraquinho. Ele vai dar ênfase na característica do sujeito. Belezinha? Então, pessoal, o predicado nominal, ele é composto por verbo de ligação, mais uma característica que a gente vai chamar de predicativo do sujeito. Predicativo, quando a gente fala assim, nossa, fulano tem muitos predicados. Predicados são características, né? Então, ele possui características para o sujeito. O predicado nominal possui predicados do sujeito. Olha que fácil. O que é um predicado nominal? É um verbo de ligação que promove predicados para o sujeito. Predicativo do sujeito. Simples, né? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Bom, e o último tipo de predicado é o predicado verbo nominal. Ah, professor, esse predicado então é a junção dos dois. É a junção dos dois, tá, gente? Nesse caso, eu vou tanto identificar um verbo nocional quanto um predicativo do sujeito. Vamos ao exemplo, pessoal. Os amigos conversavam animados. Então percebam, vamos fazer a análise aí. Gente, análise sintática, toda hora a gente tem que estar lançando mão de interpretar o sentido das coisas, tá bom? Então, os amigos é o meu sujeito, eu tenho agora o predicado, conversavam animados. O verbo conversar é um verbo nocional, ele promove a ação. Eu preciso executar a ação. Então, é um verbo nocional. Professor, então é um predicado verbal. Na hora da prova, rapidinho, para aqueles que são ansiosos, já vão querer marcar essa opção. Calma. Por mais que você identifique um verbo nocional, espera, termina de fazer a análise, faça a análise completa. Porque eu tenho uma expressão aí, animados. Olha só, animados não está caracterizando os amigos? Não é um predicado dos amigos? Não é uma característica para os amigos? Então aí nesse caso eu também tenho um predicativo do sujeito. Então eu tenho um verbo nocional mais um predicativo do sujeito, eu vou ter um predicado verbo nominal. Pessoal, parece confuso, eu sei que está aí borbulhando um monte de coisa na cabeça de vocês, mas olha só, faça o passo a passo de maneira bem lógica. Então perceba, quais são os elementos que eu preciso para ter um predicado verbal? Verbo nocional, verbo de ação. Escreva aí, verbo de ação. Tatua no braço. Tem uns que são fanáticos, hein? O que eu preciso ter para ter um predicado nominal? Eu preciso de ter um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Olha eu tatuando aqui no braço. E para eu ter um verbo, um predicado verbo nominal, eu preciso ter um verbo nocional mais um predicativo do sujeito. Gente, é só isso, não preciso de mais nada. Saibam então o que é um verbo de ligação, o que é um verbo nocional, um predicativo do sujeito. Você vai saber identificar os predicados dentro do quê? Do período simples. Pessoal, tá bacana demais, estou adorando. Olha a profundidade da nossa análise. Então, dentro de uma análise sintática aí, de um Enem da vida, ou dentro de um concurso público, você já sabe identificar que tipo de período que é, você sabe identificar que sujeito que é, e sabe identificar que tipo de predicado a gente tem aí dentro desses nossos períodos. Galerinha, gostaram da nossa aula? É isso aí, ó. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Se inscreva, curta, compartilhe. Siga a gente lá na nossa página no Instagram, @destrava.língua. Espero vocês. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.